Então vamos lá, iniciando um pouco a nossa disciplina de carcinicultura, que a gente vai falar uma introdução, uma breve introdução sobre a carcinicultura e como que ela aconteceu e ela veio se desenvolvendo no mundo, tá? Então, o objetivo da aula é que vocês possam compreender quais os mecanismos, o que levou, né, possibilitou o desenvolvimento da carcinicultura no mundo e também no Brasil. Então, vou falar um pouquinho como é que foi a história um pouco no mundo, assim. Há muito tempo atrás, já no século XV, na Ásia, as pessoas já cultivavam camarão, peixes, mas de uma maneira muito rudimentar, se a gente for comparar hoje, né? Eles simplesmente faziam cercados no ambiente natural, capturavam essas larvas, deixavam elas crescerem no ambiente e depois iam lá e despescavam. Então era uma maneira empírica assim de cultivar, tá? O desenvolvimento mesmo de tecnologias que possibilitou os cultivos, como a gente conhece hoje, eles começaram no século XX, né, em 1900 e pouco. Na década de 30, teve algumas pesquisas, principalmente por esse senhor ali que está no centro da foto, que é um técnico japonês, Motosako Fujinaga era o nome dele. E ele realizou a primeira desova de camarão em laboratório e conseguiu entender qual que era todo o ciclo larval desse camarão, como é que poderia alimentar essas larvas. Então começou a fazer as primeiras pesquisas, porque vocês imaginam, né? Enquanto a gente tem que depender do ambiente natural, tirar as larvas do ambiente natural para cultivar, a gente não consegue ainda fechar o ciclo tecnológico para realmente produzir algo. Então você precisa conseguir dominar as técnicas de reprodução e larvicultura. E aí começou um pouco uma fase de profissionalização da atividade, mas ainda assim ela era muito familiar, em pequenas propriedades, né? Nada industrializado, assim como a gente tem hoje, digamos assim, tá? A espécie japonesa que eles trabalharam foi esse camarão que chama Marsupineus japônicos. Então, esse é o camarão, olha só que bonito que ele é, né? Ele é meio translúcido e, ao mesmo tempo, ele tem essa... A parte de cima da carapaça dele é rajadinha, meio tigradinho, assim. Ele é um camarão bem grande. Ele, imagina, isso é a mão de uma pessoa, né? Então, imagina na tua mão esse camarãozão aí. Então, é um camarão que fica bem grande, como o nosso camarão branco ou camarão rosa que tem no Brasil. E eles eram produzidos naquela maneira, vocês estão vendo ali? Que eles faziam tipo um cercado com pedras, uma espécie de comporta que eles deixavam a água do mar entrar, represavam ela ali, deixavam o camarão criar e depois abriam e faziam as trocas, né? Cultivado assim na costa, de uma maneira bem inicial. Então, muitos estudiosos dividem a carcinicultura em fases. E eu também vou dividir ela em fases, facilita um pouco a nossa compreensão. A primeira fase, que vai da década de 30 até 65, foi esses primeiros trabalhos do Fujinaga, em que ele estudou a espécie, reproduziu a espécie em laboratório, fez os primeiros cultivos, né, com famílias na costa japonesa. Então, era uma fase, assim, bem de início e prospecção, assim, da atividade. Já a segunda fase, de 65 até 75, começa uma intensificação das pesquisas, principalmente na China, na Tailândia, na França, Estados Unidos. E alguns exemplos que eu vou dar para vocês. Os investigadores franceses, por exemplo, no Tahiti, estavam pesquisando espécies que poderiam ser produzidas em cativeiro. Então, fizeram o cruzamento e reprodução em espécies em laboratório e tentaram fazer uma prática um pouco mais intensiva com o camarão japonês, que é o pneus asiático, né, pneus monodon, e com o camarão japonês, que é o Marsupineus japônicos. Então, o que é uma prática um pouco mais intensiva? É a gente sair daquela visão bem empírica de só capturar umas larvas e deixá-las crescerem naturalmente e começar a botar eles em sistema de cultivo e produzir ração para engordar eles de uma maneira mais rápida.
A Estação Experimental de Pesca do Mar Amarelo, na China, fez uma primeira produção comercial semi-intensiva com a espécie que é o Pneu chinensis, em viveiros de maior tamanho. Então, foi uma primeira tentativa de realmente ter uma produção comercial. Ao mesmo tempo, nesse laboratório de Tung-Kang, em Tailândia, né, foram desenvolvidas técnicas de produção em viveiros pequenos, e, paralelamente a isso, o Serviço Nacional de Pesca Marinha nos Estados Unidos criou um laboratório em Galveston, tá? Esse aí é bem importante vocês gravarem, no Golfo do México, onde se começou a pesquisar e fazer a produção de pós-larvas de camarões. Então, Galveston, na verdade, hoje o sistema de Galveston, como é feita a produção de pós-larvas em laboratório, nós seguimos até hoje esse sistema de Galveston. Nós trabalhamos dentro da mesma visão, tá? Depois, quando a gente falar, eu vou explicar para vocês. Mas, basicamente, você tem um espaço onde você faz a maturação e desova, e um espaço onde você faz a larvicultura, e aí eles pesquisaram o que cada momento a larva comia, como ela tinha que ser alimentada e tudo mais. Então, eles foram os primeiros a fechar esse ciclo inteiro em laboratório, sem depender do ambiente natural. Então, eles só dependiam do ambiente natural para capturar os reprodutores, as matrizes, vamos dizer, e o resto tudo eles conseguiam fazer em laboratório até o camarão juvenil. Tá? Então, foi um grande avanço nessa segunda fase. E na terceira fase, a gente tem o cultivo de camarão que começa a se desenvolver realmente com um nível de rentabilidade, começa a atrair investidores pequenos, médios e até de grande porte, e é quando a cultivo de camarão no mundo começa realmente a deslanchar. A maioria dos países já conhecia esse sistema de Galveston e começou a dominar a produção de pós-larva, e teve um desenvolvimento grande da atividade, né? Com crescimento expressivo da produção na China, Indonésia, Filipinas, Tailândia, tá? Então, diversos países na Ásia começaram a despontar no cultivo de camarão. O Equador e o México também começaram a desenvolver com a espécie nativa deles, que é esse camarão branco aí, que chama Lithopineus vanamei, que foi sendo pesquisado desde a década de 70 e tem um ótimo desempenho. Esse camarão, ele não é um camarão desses que... Ele fica grande, mas não é um camarão que fica tão gigante assim. Mas ele é um camarão que cresce muito rápido. Então, ele tem vantagens frente às outras espécies. E a principal vantagem dele é aceitar bem o alimento, a ração, e crescer bem rápido, comparado aos outros camarões. E com isso, ele foi dominando o cultivo de camarões no mundo, tá? O Equador, em 85, já era um dos maiores exportadores mundiais de camarão. Então, até hoje, grande parte da economia do Equador é baseada no cultivo de camarão. Mas nessa fase, o Brasil ainda não tinha deslanchado. Ele estava ainda buscando espécies, tentar a viabilidade técnica e econômica do sistema produtivo, né, para a carnicultura nacional. Então, em 85, o estabelecimento de 2 sistemas de larvicultura. O de Galveston, que é esse que eu falei para vocês, que eles fecharam todo o ciclo. Mas também existiam maneiras de fazer a reprodução em pequena escala, por exemplo, como nas Filipinas, a gente vê esse laboratório aí, um laboratório de pequena escala, em que eles começaram a difundir técnicas de desova e larvicultura de maneira bem simples, usando água do mar, com pouco tratamento e tal, para a aquicultura familiar se desenvolver, porque esses países, eles não têm tantos grandes produtores. Hoje em dia já tem bastante gente investindo, né? Mas eles têm uma produção muito voltada para pequenos produtores, né? Produtores familiares. Avançando, então, na quarta fase, a gente vê um grande avanço tecnológico, principalmente nessa intensificação do cultivo, ou seja, você conseguir colocar mais animais, produzir mais animais por metro quadrado. E
Em 88, por exemplo, o volume produzido já era de 450 mil toneladas no mundo. Porém, começam a surgir as dificuldades. E a principal dificuldade que surge aí no final da década de 90 são as doenças virais. Depois a gente vai ver, vai falar lá em fisiologia dos camarões, a gente vai ver que os camarões eles não têm um sistema imunológico capaz de combater vírus, como nós, por exemplo. Então, eles são muito sensíveis ao vírus e eles morrem muito rapidamente. Então, vocês imaginam, a gente tem um sistema, inicialmente, de produção muito parecido com um sistema natural, né, de um ambiente natural, poucos camarões, ele tinha uma alimentação basicamente natural, e progressivamente a gente vai migrando para um sistema com um número cada vez maior de camarões por metro quadrado, mais uso de ração e tudo. Essa superpopulação, ela é muito propícia a surgir, como a gente está vendo agora, né? As pandemias, né? As endemias, pandemias, ou seja, você num ambiente em que você já não tem uma grande diversidade genética, né? Porque você tem populações que são reproduzidas em laboratório, então muitos deles são primos, digamos assim, né? Geneticamente parecidos. Um grande concentração de animais por metro quadrado, ou seja, denso, né, aglomerado ali de animais, favorece muito o desenvolvimento de doenças, né, aparecimento de doenças, tá? No final da década de 80, teve uma das primeiras ocorrências de vírus na Tailândia, onde teve uma quebra da produção e muitas perdas econômicas, mas também se via a expansão da carcinicultura na Índia, no Vietnã, Bangladesh, Honduras, Colômbia, Peru e Venezuela. A quinta fase, de 95 até mais ou menos hoje em dia, vamos dizer assim, apareceu uma doença virótica que chama o vírus da mancha branca, que foi originária na Ásia, mas acabou pegando o cultivo de camarão no mundo inteiro, na América Latina também, no Brasil, com efeitos devastadores, porque é uma doença que mata muito rápido. Em 1 ou 2 dias, os camarões contaminados morrem. Isso devastou a carcinicultura no Equador, no Panamá, no Peru. E, aos poucos, esses países foram aprendendo a lidar. Então, qual que é a fase que a gente vive hoje no mundo? É a fase de tentar conviver com essas doenças, tentar lidar com essas doenças, tá? E, tecnologicamente, produzir, lidando com essa situação de que o vírus, depois que ele entra no sistema, nunca ele consegue ser 100% eliminado, tá? Mesmo que a gente deixe o tanque secar bem, exposto ao sol, os vírus são muito resistentes. São doenças, não são zoonose, né? A zoonose é aquela que passa do animal para o ser humano. Essa doença, ela não tem nenhum efeito para o ser humano, tá? Mas para os camarões, elas são bem problemáticas. Então, começou a se falar muito em sistemas de cultivo de biossegurança na Tailândia, na Ásia. O que é um cultivo de biosseguro? Então, você teria duas maneiras de lidar quando você tem um problema de uma virose. Ou você fazer um sistema em que o vírus não consiga entrar, eliminar o vírus do sistema. Então, são sistemas altamente controlados. Ou você voltar um pouco para aquela visão natural, onde você tem menos camarão por metro quadrado, onde você consegue promover a saúde desses camarões, tá? Então, ela vai por dois lados. Ou eu intensifico, boto um monte de camarão num sistema muito controlado, que o vírus não vai conseguir entrar, ou eu diminuo a densidade e tento trabalhar como se fosse um sistema mais natural, tá bom? E aí, os sistemas biosseguros, eles entram nesses cultivos super intensivos, que não renovam água. Toda a água é purificada através de filtros, né? Radiação ultravioleta, ou botar cloro na água, ou seja, você trata tudo para não entrar o vírus, tá?
Também foram feitos trabalhos de melhoramento genético, dirigido para o crescimento e a resistência dos camarões à virose. Isso é bem polêmico, porque alguns cientistas dizem que você não pode ensinar um animal que não tem sistema imunológico como nós, tipo glóbulos brancos, sabe, para combater os vírus, ele não tem memória imunológica. Então, não tem como você ensinar esse animal a se defender de um vírus. Você não tem como produzir uma vacina se ele não produz anticorpos ao vírus, né? Porque essa visão da resistência à virose, por exemplo, agora, o pessoal está tomando a vacina do Covid. A gente toma vacina para produzir anticorpos para quando a gente pegar o Covid ou gripe ou qualquer outra doença, né? Seja ela paralisia infantil, qualquer uma que a gente toma de vacina aí na infância, teu corpo tem uma lembrança de que ele já foi atacado por aquilo. Então, em vez de você ficar super mal, doente, às vezes podendo até morrer, o teu corpo lembra e combate e não deixa a doença se instalar, tá? Os camarões, eles não têm sistema imunológico constituído como nós. Então, eles não conseguem fazer esse tipo de combate às viroses. O que eles fazem? Tentam selecionar a linhagem genética que são animais mais fortes, mais resistentes. Mas é uma questão que a gente vai trabalhar mais adiante, é um pouco polêmica também. Tá? Então, a gente vai falar um pouco, vocês vão ver uns números aqui. Então, por exemplo, aí, ó, olha o Equador, né? Ele teve uma quebra bem grande de produção por causa da virose, e depois ele se recuperou. Aqui, 2014, já faz, né, um dado um pouquinho antigo, mas ele recuperou a produção, né? A produção conseguiu se recuperar e eles conseguiram aprender a conviver com o vírus. Então, hoje, por exemplo, como é que estamos aí? A China, para variar, né? A China é fogo, né? Onde a China entra é difícil competir. Maior produtor de pescado na aquicultura. E a gente pensa, muitas vezes a gente tem uma visão ingênua, eu não sei vocês, né? Mas eu acho que eu tinha um pouco isso, né? Porque quando eu era criança, a gente tinha muita piada que era ou homofóbica ou xenofóbica, né? Então, a gente tinha muita piada, assim, que o chinês, ele não era uma pessoa muito inteligente, sabe? E depois, quando a gente começa a estudar, entender um pouco a China tem uma visão estratégica muito inteligente. Às vezes, muito mais inteligente que outros países, vou dizer, por exemplo, o Brasil, né? Quando ela pega para fazer alguma coisa, ela vai lá e realmente investe, faz acontecer, vamos dizer assim. Então, em 78, eles estabeleceram um grupo de pesquisa em que eles falaram assim, ó, a gente vai estabelecer esse grupo e a gente vai trabalhar em várias frentes. Técnicas para intensificar a produção, técnicas para aumentar a densidade de estocagem de camarão por metro quadrado, técnicas para conseguir suprir a produção de pós-larvas, técnicas para ter alimentos de melhor qualidade, que dê um desempenho melhor para o camarão, onde ele vai crescer mais rápido, etc. Tá? Sem falar que eles também investiram muito pesado na questão tecnológica de equipamentos, como aeradores mais eficientes, sistemas de bombeamento mais eficientes. Na década de 80, então ali, ó, 1880 a 88, o aumento produtivo anual, ou seja, a produção deles quase que duplicava a cada ano. Hoje já não cresce mais tanto, até porque tem uma questão de área útil, né, a ser usada, mas vocês imaginam uma atividade que, por exemplo, esse ano produziu 10, ano que vem produz 20 não mais, 17,5, ano que vem produz quase 30, e assim por diante. Né? É uma coisa, uma loucura pensar isso, né? Os tailandeses também foram quem muito investiram, né? Eles passaram por aquele colapso da doença em 1980, mas desde 90 a Tailândia ela vem liderando aí os países maiores produtores mundiais, né? Mais de 20 mil fazendas, 300 mil pessoas empregadas, de forma direta ou indireta, ou seja, que trabalham na fazenda ou que trabalham no processamento do camarão, etc. Em 2000, eles migraram a produção que era do camarão nativo, Pneus Monodon, para a Vanamei, justamente pelo Vanamei crescer mais rápido e ter uma produção mais eficiente.
se tornaram um dos maiores exportadores mundiais, porém, eles sofrem muita crítica e pressão mundial por vários problemas. Por exemplo, uso de mão de obra infantil, trabalho análogo ao escravo, por exemplo, né? Dentro dos sistemas de produção de camarão. Então, esses pesquisadores chineses ali, ó, que quando foram perguntados por que a China conseguiu despontar no mundo, eles falaram isso, né? A impulsão da carcinicultura mundial aconteceu devido a métodos relacionados a sistemas de produção de pós-larvas, ou seja, você ter o juvenil para cultivar, manejo dessa produção, transporte, processamento, dentre outros. Ou seja, você fechar todo o ciclo dessa cadeia produtiva do camarão. Eu vou cortar aqui.